Alô meus amigos, alô minhas amigas aqui do nosso canal. Mais uma vez Alisson Moura trazendo para você mais uma exclusividade aqui em Mairipotaba. Pessoal, estou diante de uma propriedade de 8 alqueires, tá? Excelente propriedade. Tá plantando nela 2 alqueires e meio, tá? Tem essa grotinha aqui de fundo aqui, pessoal, que tem um córrego ao meio. É um córrego totalmente seu. Ela pega tanto desse lado onde a gente iniciamos, quanto na parte de lá. Eu iniciei nessa parte aqui, pessoal, para vocês verem. Olha o nível de terra. Terra extra, terra excelente, terra pertinho de Goiânia, na média 95 km de Goiânia, média 1 km de estrada de chão, tá, pessoal? Propriedade muito boa, pertinho aqui de Mairipotaba. Olha aí, pessoal, que maravilha de terra, ó. Logo na frente, pessoal, vocês já conseguem ver a vereda de Buriti. Então a vereda de Buriti, de fora a fora dela, ainda tem um córrego ao meio. Lembrando, pessoal, o córrego é totalmente dentro da terra. Ela pega dos dois lados do córrego, quanto para cá, quanto para lá. E excelente também, pessoal, caso você queira tirar areia, lugar muito propício a isso. E pensa numa propriedade boa, pessoal. Propriedade muito boa. Diversos tipos de madeira, inclusive para você fazer já a casa de curral, fazer a casa, qualquer tipo de madeiramento, pessoal. Tem muita madeira boa. Do lado de lá, pessoal, vocês vão ver o vídeo. Vai ser uma parte que está um pouco mais suja, devido aos proprietários ter deixado a mata subir um pouco. Então está um pouco mais sujo. Mas nada que uma licença ambiental você não consegue já limpar tudo de novo. Mas olha aí, pessoal, que bacana. Que terrinha top. Uma terrinha extra, tá? Terrinha muito bem localizada. Terra boa. Terra de cultura. Olha a maciez dessa terra, pessoal. Terra chega preta. Muito boa mesmo. Então tá aí, pessoal. Daqui a pouquinho eu coloco o vídeo para vocês aí do alto, para vocês verem e acompanhar essa propriedade. E também vou colocar um videozinho aí do córrego, para vocês verem o corguinho que temos aí ao meio dessa propriedade, tá bom? Já já eu volto com vocês.